Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e o assunto que nos traz a este vídeo nesta ocasião é o seguinte assunto: a auto-unção. Sabe o que é a auto-unção? Eu ponho a mão na minha cabeça e me decreto, me consagro, né? Como diz um cronista esportivo, eu se consagro, né? A auto-unção, ela é biblicamente validada? Amém? Essa é a pergunta tema e nós vamos trabalhar em cima desse assunto. Nós vamos chamar a vinheta já para ganharmos tempo e são 10 segundinhos, como você já sabe, tempo mais que suficiente para você deixar o seu like para ajudar o canal, esse like abençoado que só você pode dar, e também se inscrever no canal se você não é inscrito, porque nós precisamos aí, temos projetos para frente para podermos transmitir aí ao vivo, né, e fazermos outros trabalhos aí com a ferramenta do YouTube. Então a sua ajuda em assistir esse vídeo e se inscrever no nosso canal ela é muito importante. Vamos à vinheta e nós já voltamos com esse assunto. Meus irmãos, esse assunto, como eu já adiantei, é um assunto muito sensível, de alta sensibilidade. Quando nós tratamos dos paracletos do Espírito Santo, como por exemplo dons espirituais, batismo no Espírito Santo, essas coisas, bem como os dons ministeriais, especialmente aí o ministério pastoral, né? Nós vamos ver por quê. São assuntos extremamente sensíveis, né? E nós não podemos aí incorrer em erros infelizes que podem nos custar tanto a nossa vida espiritual. Daí a sensibilidade desses assuntos, porque são assuntos cujos mistérios pertencem somente a Deus e não aos homens. A Bíblia revela-nos alguns padrões, alguns procedimentos, mas em essência está no coração de Deus, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, e eu ainda não vi pessoas que puderam discernir A ou B, se é chamada ou se não é chamada. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a auto-unção, no ponto de vista bíblico, ela só pode ter aí, né, duas vertentes. Ou seja, o primeiro, o camarada ou a pessoa, ele tem uma vontade muito grande de ser algo com nome no corpo de Cristo, por isso ele pega e se auto-unge, se auto-consagra. Seria uma espécie de concupiscência que ele tem, de cobiça, que o leva a esse ato extremado de se ungir, né? De se consagrar. O segundo aspecto, ele vai além desta vontade, dessa concupiscência que a pessoa tem, às vezes até de uma forma aí, vamos dizer assim, inocente, né? Entre aspas, vamos colocar assim, mas é uma etapa mais degenerada do que isso, que seria aí a soberba muito grande. Para ele não tem ninguém grande, para ela não tem ninguém grande o suficiente, com autoridade suficiente para poder ungí-lo, né? Ele está abaixo de Jesus e acima dele é só o Todo-Poderoso. Não tem ninguém nessa terra, não tem sistema, não tem ninguém. Portanto, ele é autônomo, ela é autônoma e se consagra por conta disso. Bom, irmãos, em ambos os casos, nós podemos, com certeza, biblicamente falando, respaldar os irmãos, informar os irmãos que em nenhum dos dois casos, nem aquela extrema vontade, aquele extremo desejo de ser algo de nome, de ministério, né? Ter um ministério reconhecido, né? na igreja do Senhor, ou mesmo a soberba, né? Da pessoa falar: não, eu sou chamado, eu sou, e vai e faz, e se faz, né? Nenhum dos dois casos aí representa a vontade de Jesus Cristo, que é o pastor da igreja, o sumo pastor, como diz o apóstolo São Pedro. Amém? Portanto, a auto-unção, já adianto aqui, ela não encontra respaldo nas Escrituras. Isso porque o princípio da igreja estabelecida por Cristo, ela é o princípio de servir. Amém? E a palavra servo, né, a expressão servo no grego é doulos,
né? Que dá a ideia de um escravo, seja ele voluntário ou involuntário, seja ele escravizado ou feito escravo por amor ao Senhor. E um outro significado correlato também é a palavra servente, né? Aquele que serve, amém? Portanto, o princípio da igreja é servir. Se o princípio da igreja é servir, isso sugere, seja escravo ou seja servente, que a pessoa responde para alguém, amém? E esse alguém foi estabelecido por Jesus Cristo para a edificação da igreja. Portanto, há que se haver, né? Há que se ter uma liderança por cima, por sobre a unção de cada pessoa que é levada ao ministério, amém? Isso é o que a Bíblia nos orienta, isso é o que a Bíblia nos ensina. Bom, e exemplos bíblicos no Novo Testamento para isso é o que não nos falta, amém? Vou citar alguns aqui para vocês e vocês vão ver que a Bíblia tem razão. Em Atos 8 e 14 nós encontramos que os apóstolos, sabendo que Samaria recebeu a palavra do Senhor, enviam para lá Pedro e João, que também eram apóstolos, perceba isso, né? Eles não precisavam que alguém os enviasse, eles poderiam ir autonomamente, porque Jesus disse, ide, né? Mas de comum acordo é a igreja de Jerusalém que envia para Samaria a Pedro e a João para impor as mãos e para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, amém? O respaldo para este envio da igreja apostólica dos apóstolos Pedro e João para Samaria é respaldado pelo envio do próprio Jesus, em João capítulo 20, verso 21, aonde Jesus fala, assim como meu Pai me enviou até vocês, eu envio vocês até o mundo, amém? Então os apóstolos tinham já essa autoridade para ir em nome de Jesus, mas mesmo assim Pedro e João só partem para Samaria com o respaldo do pastorado, respaldo do apostolado de Jerusalém. Em segundo lugar, nós encontramos a célebre citação de Atos capítulo 13, verso 2 e verso 3, aonde nós vemos que a igreja de Antioquia, ela primeiramente ora, segundo lugar, ela impõe as mãos, em terceiro lugar, ela envia Barnabé e Saulo para a sua primeira viagem missionária. Amém? Em terceiro lugar, nós encontramos lições muito importantes na carta pastoral de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 7 e também no verso 10. Onde nós encontramos no verso 7 que Paulo orienta que aqueles que desejam o episcopado, que eles tenham também o testemunho dos que estão de fora, né? Estando essas pessoas de fora, ela é de interpretação subjetiva, ela pode ter aí duas interpretações. Primeiro, pode ser crentes de outras comunidades. Essa pessoa tinha que ser conhecida por outros crentes de outras comunidades, que é, na verdade, a interpretação aí que eu mais me adequo à interpretação que eu vejo como correta. E também seria aí um bom testemunho perto de não crentes, para levar alguém também ao ministério. Isso é o que Paulo ensina, segundo a minha singela interpretação. E no verso de número 10 está uma segunda e excelente lição, que nos remete aí à ideia de doulos, né? A ideia de servo, a ideia de escravo ou de servente, é que Paulo orienta Timóteo que toda e qualquer pessoa que for levada ao ministério, que for reconhecida, que for ungida, que for separada ao ministério, sejam primeiro provados, amém? Para que depois possam servir. E esse serviço aqui, ele vai servir na provação para poder servir também no ministério, amém? Em 1 Timóteo ainda, capítulo 4, verso 14, nós encontramos aí, talvez o versículo que mais elucida essa ideia bíblica no Novo Testamento, de que a unção vem de cima para baixo, vem de Cristo para a igreja e da igreja para o obreiro, né? No capítulo 4, verso 14, portanto, Paulo diz que Timóteo foi aí, né? Ele recebeu dons, o dom ministerial aí, né? Através da imposição de mãos do presbitério, amém? Portanto, a autoridade vem de cima para baixo. E ainda em 1 Timóteo capítulo 5, verso 22, nós temos aí 3 conselhos de Paulo para quando Timóteo fosse aí separar algum obreiro, né? Fosse aí ungir alguém para o ministério.
Ele recomenda o seguinte: não imponha precipitadamente as mãos, não tenha pressa, diz Paulo a Timóteo, né? Observe bem, tenha segurança, tenha certeza, na dúvida não faça. Amém? Sempre observando aí os conselhos, né, de 1 Timóteo capítulo 3, né? E o segundo conselho que Paulo dá a Timóteo é: não participe dos pecados alheios. Paulo está querendo dizer, né, para Timóteo que cada um tem o seu problema, né? Cada um vai cuidar da sua vida e que Timóteo tinha muito mais do que fazer para comprar brigas de outras pessoas, para entrar em rolos de outras pessoas, em questões de outras pessoas. Ou seja, aquele que vai separar alguém para o ministério, né? Isso nós já saímos aqui da auto-unção, né? Para a separação de obreiros. Mas eu gostaria de deixar isso aqui bem claro. Aquele que vai consagrar alguém, ele precisa estar então isento de tudo que concerne a vida daquele que vai ser consagrado. Amém? Ele precisa só colocar a sua mão e referendar em nome de Jesus Cristo, em nome da igreja, né? Mas a pessoa, ela tem que ter o seu nome, ela tem que ter o seu caráter, a sua conduta ilibada a ponto dela se sustentar. É basicamente isso que Paulo está dizendo. E a terceira recomendação paulina é: conserva-te a ti mesmo puro, né? Paulo está dizendo para Timóteo: ó, trilha o teu caminho, não corra a carreira de ninguém, não trilha o caminho de ninguém, trilha o teu, olhe para a sua vida, para a sua salvação, porque a salvação é individual. E por fim, para nós fecharmos essa questão de consubstanciação bíblica para a separação, né, no ministério de cima para baixo e não a alta imposição de mãos, nós temos a célebre fala de Paulo no capítulo 4, verso 11 de Efésios, aonde ele diz que ele mesmo, ele quem? Jesus, né? O Jesus que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ele mesmo estabeleceu, ele mesmo deu uns, né, para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, enfim. Eu gostaria de sacar do texto aqui, de pensar desse texto com vocês, a expressão ele mesmo deu. Quem deu foi Jesus. Quem ordena a consagração, quem ordena a unção de uma pessoa é Jesus. É ele quem deu. Amém? Jesus quem estabeleceu a matriz, né? E essa matriz depois ela vai reproduzir. É assim que nos informa Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, e verso 2. Onde ele diz: o que você recebeu, Timóteo, você confia a homens fiéis que vão confiar a outros homens fiéis que vão confiar a outros homens fiéis. Amém? Portanto, irmãos, veja a responsabilidade do ministério, que muitos querem às vezes por extrema vontade, que muitos querem às vezes por pura concupiscência ou soberba ou torpe ganância, a ponto de se ungir e não sabe aí o peso do ministério que Jesus deu a cada um. Por isso é Jesus quem chama, porque ele conhece a cada um e ele sabe a quem dá. Portanto, se a sua vontade é muito grande em servir a Deus no ministério, você precisa orar e esperar, porque o tempo de Deus para você chega. Amém? E se você tem aí uma cobiça, uma soberba muito grande que não dá para esperar, eu sugiro que você tome cuidado, porque o ministério não é para qualquer um, o ministério não é qualquer coisa, e a cobrança vem pesada por parte de Cristo, porque foi ele quem deu. Amém? Se ele não der, não se estabelece. Amém, irmãos? Nós temos também clara evidência no Antigo Testamento de que a pessoa não se ungia a si só ou a si próprio, né? A unção já vinha a mando de Deus por um intermediário que era superior a este servo, e esse servo, portanto, recebia a unção. Eu separei para vocês aqui 3 exemplos que vocês vão recordar aí pelo conhecimento bíblico que vocês têm, senão vocês vão poder checar também essas informações, de 3 pessoas, dos muitos que existem na Bíblia, que receberam a unção de uma forma teocrática, ou seja, veio de Deus para o intermediário, do intermediário foi reconhecido o ministério desses servos, e também de uma forma hierárquica, amém? Porque Deus trabalha com hierarquia. Amém? Ninguém está solto, ninguém está autônomo dentro do povo de Deus. Logicamente, irmãos, que o ministério do Novo Testamento é diferente do ministério do Antigo Testamento. Porém, o conceito, a essência, ela permanece. Precisa haver uma ordem, precisa haver uma validação da autoridade concedida a Deus a uma pessoa por intermédio de um intermediário, alguém que seja superior a essa pessoa. Essa necessidade, ela é latente e patente nas Escrituras Sagradas.
O primeiro exemplo que eu gostaria de citar para vocês aqui nas Escrituras é o exemplo de Arão, o primeiro sacerdote, amém? Na era da lei. Arão não colocou a sua mão na cabeça e se ungiu. Deus deu ordem a Moisés. Isso nós encontramos em Êxodo capítulo 28, amém? Aonde Deus dá ordem: separa Arão e os seus filhos para ministrarem perante mim no sacerdócio, amém? O segundo exemplo é a célebre história de Davi, né? Aonde Davi não derramou óleo sobre a sua cabeça, nem na primeira unção, nem na segunda unção, amém? Nem na terceira unção. A primeira unção foi de Deus, a segunda unção foi para rei em Hebrom e a terceira unção foi para rei em todo Israel. Em todos esses casos, Davi não derramou o chifre de óleo sobre a sua cabeça. Sempre foi um profeta. Eu quero falar aqui sobre a primeira unção, aonde Deus disse a Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, vai e unge a Davi. Amém? O terceiro exemplo que eu gostaria de deixar para vocês é sobre o rei Jeú. Se você não conhece a história do rei Jeú, eu convido você a meditar em 2 Reis, capítulo 9, onde Eliseu, cumprindo uma ordem que Deus deu a Elias, vai e manda um servo, manda um intermediário. Veja você, era para Eliseu ungir, né? Já valeria a unção, mas ele ainda delega a uma outra pessoa, e essa pessoa que era servo de Eliseu vira maior do que Jeú no momento da unção para poder ungir, porque é o maior que unge o menor. Amém? E esse servo vai e unge Jeú em secreto. Amém? Portanto, não foi Jeú que derramou óleo sobre a sua cabeça, né? E nós vimos aqui a unção de sacerdote, a unção de rei. Mas são 3 ofícios, pastor. E aí, como é que faz? O ofício profético, ele era chamado, não era ungido. Amém, irmãos? Portanto, Deus falava diretamente ao profeta. Amém? Esses são os 3 exemplos que eu gostaria de deixar para você no Antigo Testamento para provar que Deus sempre escolheu pessoas em posição de servo para ser ungidas, e essas pessoas estavam abaixo de uma autoridade nesta terra. Amém? Portanto, esse negócio de auto-unção não representa em hipótese alguma a vontade de Deus. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos alguns conselhos com relação a se você, por exemplo, se deparar com o caso de um pastor, de um líder, de alguém que tem um ministério e que esse ministério não foi reconhecido pela igreja. Antes foi um ministério autônomo, a pessoa se ungiu, se sagrou, amém? Ou foi aí sagrada por uma pessoa que não tem aí a autoridade de Deus para isso, e nem da igreja, amém? O primeiro conselho que eu deixaria para você é que se você está procurando uma igreja para congregar, procure saber o histórico dessa igreja, quem está à frente dessa igreja, amém? Principalmente igrejas recentes, igrejas novas, igrejas neopentecostais, costumam ser abertas do dia para a noite e são pessoas que geralmente se consagram pastores. Isso, irmãos, eu vou dizer por que daqui a pouco, mas isso é perigoso. Olhe antes de você entrar em uma igreja, se membrar em uma igreja. Não afronte de qualquer forma a autoridade de uma pessoa que está na frente do trabalho. Seja ele consagrado, seja ele autoconsagrado. Irmãos, nós não temos aí permissão da parte de Deus, como eu já adiantei no começo desse vídeo, né? O ministério pastoral, o dom ministerial é algo dado por Cristo à igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Nos compete somente orar, amém? Nós não sabemos o que Deus tem com aquela pessoa, e se Deus não tem nada com ela, Deus vai tratar com ela. Mas é Deus, é Jesus Cristo, o dono da igreja, e não nós. Portanto, não afronte, porque se você afrontar, você pode estar entrando no meio de uma briga que não é sua, e a consequência pode ser pesada. Eu não vou tocar nesse assunto de forma mais abrangente aqui, porque eu quero falar sobre isso de uma maneira específica, sobre não tocar no ministério, não tocar no dom ministerial alheio, principalmente o ministério pastoral. Em terceiro lugar, é necessário que você saiba que o ministério pastoral, ele é cheio de detalhes, cheio de nuances, como foi lido aqui em Efésios 4:11, foi Cristo quem deu, amém? Portanto, isso até reforça o tópico anterior, para que você fique esperto quanto a isso, e você também olhe que alguém que vai exercer o sacerdócio, a gestão da sua vida espiritual, ou seja, um pastor, né, um missionário, ou o que quer que seja, ele precisa estar no diapasão
ação, precisa estar aí em consonância com aquilo que Jesus estabeleceu, amém? Porque senão ele vai trazer maldição para sua vida e não bênção, amém? Por exemplo, uma pessoa que se auto-unge, ela não pode ensinar submissão a outras pessoas. Uma pessoa que auto se consagra, ela não pode ensinar as pessoas que sejam obedientes e esperem no tempo de Deus, porque ela não fez isso. Perceba então você a periculosidade que é uma pessoa se auto-sagrar, se auto-consagrar para algum cargo, ofício ministerial na igreja, amém? No mais, eu aconselho os irmãos que tomem cuidado com cargos extrabíblicos, tome cuidado aí com denominações que surgem do dia para a noite, né? Toma cuidado com tendências que esses pastores trazem para a igreja neopentecostais, amém? Mas sempre observando, sempre orando por eles e nunca confrontando, amém? Eu espero ter feito aqui uma apologia ao ministério bíblico, dizendo que a auto-unção, ela não encontra respaldo bíblico e não representa a vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você ou vai ser útil para alguma pessoa, eu peço primeiramente que você deixe o seu like, porque o seu like abençoado, ele tem um poder muito grande, irmão, de abençoar o nosso canal, amém? E também se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, para não perder os próximos conteúdos que nós vamos falar sobre isso. Vem chumbo grosso por aí, irmãos, vem denúncias sérias aí e também ensinos e recomendações seríssimos e importantíssimos para a igreja do Senhor. Também compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vai ser útil para ela esse vídeo. Qualquer experiência que você tenha, testemunho que você tenha, qualquer contribuição que você queira dar no nosso canal também, se utilize do campo dos comentários para fazer isso e nós sentiremos honrados com a sua colocação e procuraremos responder na medida do possível. Amém? No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.